1 Reis, capítulo 20. Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército. Estavam com ele 32 reis com seus cavalos e carros de guerra. Ele subiu, cercou Samaria e lutou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhes disseram: Assim diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, as suas mulheres e os seus melhores filhos também são meus. O rei de Israel respondeu: Seja conforme a sua palavra, ó rei meu senhor. Eu sou seu e tudo o que tenho é seu. Os mensageiros voltaram a Acabe e disseram: Assim diz Ben-Hadad: quando enviei mensageiros que dissessem: a sua prata, o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos são meus, era para que você os entregasse para mim. Se amanhã, a estas horas, eu tiver de enviar os meus servos até você, eles vasculharão o seu palácio e as casas dos seus oficiais e meterão as mãos em tudo o que você tem de precioso e levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse: Como vocês podem notar e ver, este homem procura o mal. Mandou exigir as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não os neguei a ele. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhes dê ouvidos e não os consinta. Então Acabe disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei meu senhor: Farei tudo o que você pediu a este seu servo na primeira vez, porém não posso fazer o que você está pedindo agora. E os mensageiros se foram e deram esta resposta: Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo: Que os deuses me castiguem, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu: Digam ao rei Ben-Hadad: Quem se veste para a batalha não deve se gabar como aquele que está se despindo depois da vitória. Ben-Hadad ouviu esta resposta quando ele e os outros reis estavam bebendo nas tendas. Então ele disse aos seus servos: Preparem-se para atacar. E eles se prepararam para atacar a cidade. Eis que um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Você viu toda esta grande multidão? Eis que hoje a entregarei nas suas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: Por meio de quem se dará isto? Ele respondeu: Assim diz o Senhor: pelos servos dos chefes das províncias. Acabe perguntou: Quem começará a batalha? E o profeta respondeu: Você. Então Acabe contou os servos dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, e eram 7.000. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Saíram primeiro os servos dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhes deram avisos, dizendo: Uns homens estão saindo de Samaria. Ele disse: Se vieram tratar de paz, prendam-nos vivos. Se vieram lutar, prendam-nos vivos também. Os servos dos chefes das províncias e o exército que os seguia saíram da cidade, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. O rei de Israel saiu e destroçou os cavalos e os carros de guerra dos sírios, impondo-lhes grande derrota. Então o profeta foi até o rei de Israel e lhe disse: Vá, seja forte, considere e veja o que vai fazer, porque daqui a 1 ano o rei da Síria voltará a atacar. Os servos do rei da Síria lhe disseram: Os deuses deles são deuses dos montes, e por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas vamos lutar contra eles, na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os reis, cada um do seu lugar, e substitua-os por capitães.
e forme outro exército igual em número ao que o Senhor perdeu com outros tantos cavalos e outros tantos carros de guerra. E vamos lutar contra eles na planície. Por certo, seremos mais fortes do que eles. O rei deu ouvidos ao que disseram, e assim o fez. Decorrido um ano, Ben-Hadad convocou os sírios e subiu a Afeca para lutar contra Israel. Também os filhos de Israel foram reunidos para a batalha. Eles foram providos de mantimentos e marcharam contra os sírios. Os filhos de Israel acamparam de frente para eles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Um homem de Deus se aproximou e foi falar com o rei de Israel, dizendo: Assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Entregarei toda esta grande multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados uns em frente dos outros. No 7º dia, travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, mataram dos sírios 100.000 soldados da infantaria. Os restantes fugiram para Afeca e entraram na cidade. Mas a muralha da cidade caiu sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Então os seus servos lhes disseram: Eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Por isso, ponhamos panos de saco sobre os lombos e cordas ao redor da cabeça, e vamos até o rei de Israel. Pode ser que ele lhe poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas ao redor da cabeça e foram falar com o rei de Israel. Disseram: O seu servo Ben-Hadad manda dizer: Poupe-me a vida. Acabe respondeu: Então ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Aqueles homens tomaram isto como um bom sinal. Logo se aproveitaram dessa palavra e disseram: Sim, o seu irmão Ben-Hadad. O rei disse: Vão e tragam-no aqui. Então Ben-Hadad saiu para se encontrar com Acabe, e este o fez subir na sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: Vou restituir as cidades que o meu pai tomou do seu pai. Você poderá vender os seus produtos em Damasco, como meu pai fez em Samaria. E Acabe respondeu: Com esta aliança deixarei que você fique livre. Então Acabe fez uma aliança com ele e o deixou ir embora. Então, por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: Por favor, me esmurre. Mas o homem se recusou a fazê-lo, e por isso o discípulo dos profetas lhe disse: Visto que você não obedeceu à voz do Senhor, eis que tão logo você se afastar de mim, um leão o matará. Quando ele se afastou, um leão o encontrou e o matou. Então o profeta encontrou outro homem e lhe disse: Por favor, me esmurre. Ele o esmurrou e o feriu. Então o profeta partiu e ficou esperando o rei no caminho, disfarçado, com uma venda sobre os olhos. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: Este seu servo estava saindo do meio da batalha, quando um companheiro se voltou e me trouxe um homem, dizendo: Vigie este homem. Se ele escapar, será sua vida pela vida dele, ou você pagará 34 quilos de prata. Enquanto este seu servo estava ocupado daqui e dali, o homem se foi. O rei de Israel respondeu: Esta é a sua sentença. Você mesmo a pronunciou. Então ele se apressou e tirou a venda dos olhos. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E o profeta disse ao rei: Assim diz o Senhor: Porque você soltou o homem que eu havia condenado, será a sua vida pela vida dele, e o seu povo pelo povo dele. Então o rei de Israel se dirigiu à sua casa, aborrecido e indignado, e chegou a Samaria.